palavra eu queria só dar ênfase, né, em 2 vídeos que nós passamos aqui, que é o nosso vídeo do Parceiro de Deus. Não sei quantos fazem parte, né, desse projeto Parceiro de Deus, mas vocês puderam ver como nós crescemos, né, como o Parceiro de Deus tem ajudado igrejas, né, nós tivemos aí um aumento de 80% de procura. Não sei se vocês sabem, mas por conta da pandemia, muitas famílias, né, que tinham problemas com alcoolismo, com vício, com depressão, inclusive violência doméstica, esse número ele aumentou muito por conta da questão das pessoas estarem presas muitas vezes dentro de casa. Então, por exemplo, para um dependente químico ter um lugar onde ele possa fazer um tratamento com o seu apoio, com a sua ajuda, isso é fundamental. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que gostam de ajudar em projetos. Se você não conhece o projeto Parceiro de Deus e tem curiosidade de conhecer, você pode nos procurar depois, procurar um dos nossos líderes, amém? Para a gente poder te explicar melhor como que funciona. E tem um outro projeto também, que é de uma companhia de teatro aqui da nossa igreja, que é da Ciágape, né? Eles estão também fazendo uma arrecadação de agasalhos para levar no Lar São José. Para quem não sabe, o Lar São José é uma instituição, né, que acolhe crianças. Então, se você de repente tiver algum agasalho que você não usa mais, que você queira doar, traga depois, vai ser muito importante. Nós queremos abençoar essas vidas que também estão precisando. Amém? E é isso. Sem mais demoras, eu quero dar continuidade na nossa palavra. Você que está conosco toda semana na nossa campanha. Nós estamos nesse mês de julho na campanha Vivendo Dias de Plenitude. E como o pastor Tiago falou aqui no momento de dízimos e ofertas, né? Graças a Deus, isso é algo que eu tenho profetizado muito. Todas as vezes que eu subo nesse altar eu falo: você vai ser o próximo a dar testemunho. Você vai ser o próximo a dar testemunho. Você vai ser o próximo a dar testemunho. E toda semana, querido, pessoas têm nos procurado para testemunhar milagres, né? Isso é real. E eu fico muito feliz, porque significa que não é só Deus que está abençoando. Nós estamos exercendo a fé que existe na palavra de Deus, amém? E essa noite eu quero pregar para você, o tema, né, da nossa palavra hoje é sobre a plenitude e o nome do Senhor. E eu queria começar falando com você sobre um dos antigos profetas que se chama Abacuque. Alguém já ouviu falar sobre Abacuque? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, não vou ter tempo de falar muito, mas para quem não sabe, Abacuque foi um dos profetas antigos do Antigo Testamento. E Abacuque foi um dos profetas que, como eu posso dizer, que foi usado por Deus. E naquela época os profetas, eles viviam debaixo da lei, né? O que era lei? Era aquilo que Deus determinava. Por exemplo, quando Deus falou com Moisés e falou: Moisés, escreva os 10 mandamentos na tábua. Quantos lembram disso? Né? Então, ali Deus ele estabeleceu a lei. E Abacuque foi um dos profetas que vivia segundo a lei. Uma outra característica do que significava a lei, né, de antigamente, do Antigo Testamento, é que no Antigo Testamento ainda não existia o Espírito Santo, né? O relacionamento que a humanidade, que o homem e a mulher tinham com Deus, não era um relacionamento como nós temos hoje. Um relacionamento que nos é dado por Deus através do Espírito Santo. Existiam locais específicos, existiam momentos específicos, existiam pessoas específicas para que Deus pudesse falar com as pessoas. Hoje não funciona mais assim, graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, né? Nós temos hoje livre acesso a Deus. E querido, a lei antigamente, ela produziu nas pessoas, como eu posso dizer, pessoas muitas vezes sem a graça e sem o perdão de Deus, onde deixava as pessoas muitas vezes irritadas, muitas vezes arrogantes. Por quê? Porque essas pessoas não podiam ter contato direto com Deus. E tem um texto que eu quero ler com você, só para você entender um pouquinho o que eu quero pregar para você hoje. Um texto que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela
e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Nesse momento aqui, nesse trecho de Abacuque, Abacuque estava muito cansado. Quem aqui já ficou muito cansado? Quem aqui já orou muito por um milagre? Quem aqui já orou muito para Deus por algo? E você esperou tanto, mas esperou tanto que você se sentiu cansado. Pois é. Nesse trecho, Abacuque, ele se mostra muito cansado. E Deus, ele revela o que ele quer. Só que Abacuque estava tão cansado que ele não tinha mais forças para cumprir o que Deus tinha pedido para ele. Sabe quando Deus fala ao teu coração? Sabe quando você lê um versículo bíblico, né? Que fala lá, seja forte e corajoso. Ou então tem de bom ânimo. E você fala, Deus, mas eu estou tão cansado. Eu estou cansado dessa condição do meu casamento. Eu estou cansado dessa situação financeira. Eu estou cansado de passar por essa enfermidade. Eu estou cansado de passar por essa circunstância na minha vida. E muitas vezes talvez Deus até está falando com você. Seja por meio de pessoas, seja por meio de condições, seja por meio de situações, mas às vezes nós estamos tão cansados, que nós não temos força para cumprir o seja forte e corajoso. Nós não temos força, né, para ter o bom ânimo. Quantas vezes nós não lidamos com pessoas que viviam na graça, viviam na presença de Deus? Essas pessoas saíram da presença de Deus e quando elas tentam voltar, elas não têm força. Eu não sei se você já conheceu alguém que passou por isso. Pastora, eu tento voltar. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar a ter aquele relacionamento com Deus que eu tinha antes, mas eu não consigo. Eu não tenho força. Eu estou o quê? Cansado. Isso significa, querido, que essas pessoas que vivem assim como naquele momento Abacuque estava vivendo, são pessoas que ainda não podem desfrutar da graça e da fé que vem através de Cristo Jesus. Somente Jesus pode trazer a graça e a fé. E nós fomos chamados para viver debaixo da graça e da fé que vem por meio dele. Se nós não entendermos isso, nós não conseguimos buscar a força que está nele. Entenda bem, olha o que aconteceu com Abacuque. Abacuque, ele levou a sua queixa diante de Deus. E como eu disse, naquela época ainda não tinha o Espírito Santo. Abacuque não tinha acessibilidade ainda à graça e à fé que nós temos hoje. Mas o Senhor mesmo assim lhe respondeu e deu a Abacuque uma visão. Lá em Abacuque 2, nós vamos continuar lendo. Nós lemos o versículo 1, eu quero ler o versículo 2 e 3. Olha só o que fala aqui. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe o que Deus está falando com Abacuque? Escreve a visão que eu estou te dando de forma legível. Só que o legal aqui não é a visão que Deus está dando a Abacuque. O que é legal nesse versículo é que ele fala assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado. O que é o tempo determinado? O tempo que Deus decidiu que é o certo. Não é o tempo de Abacuque. Não é o tempo da Ludmila, não é o tempo do Mateus, não é o tempo do Ramon, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Fala comigo, o tempo determinado. E aí nesse versículo ele continua dizendo assim: mas se apressa para o fim e não enganará se tardar. Espera, porque certamente virá e não tardará. Deus, ele está dizendo para Abacuque assim: Abacuque, por mais que para você pareça que está tarde, por mais que para você pareça que esse milagre nunca vai chegar, por mais que pareça que você está demorando o seu milagre, você precisa ter certeza, você precisa ter convicção no seu coração, porque certamente virá, não tardará. Pode parecer tarde para você, pode parecer que está demorando para você, mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E é isso que Deus quer falar conosco essa noite, igreja.
Se você está numa situação que você pode pensar, Senhor, estou demorando. Senhor, estou cansado de orar. Senhor, estou cansado de esperar. Senhor, não sei mais o que fazer nessa situação. Espere, certamente virá e não tardará. Querido, o tempo humano não é o tempo de Deus. E eu sei que quando a pessoa está passando por uma situação difícil, quando a pessoa está vivenciando um momento de dor, um momento de enfermidade, é muito difícil. Muitas vezes você olha para Deus e fala: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu preciso viver esse milagre. Senhor, eu preciso ver o Senhor operando esse milagre. Quantas vezes você talvez se questionou, ou tem se questionado, ou tem questionado a Deus e falado: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus hoje está te dizendo: confia, espera, certamente virá e não tardará. Posso ouvir um amém? E olha que interessante. A palavra de Deus diz que o justo vive pela... O justo vive pela... Se você é justo, meu irmão, você precisa, assim como eu, aprender a viver pela fé. A palavra de Deus diz isso. E é interessante que Moisés, ele veio trazer a lei, mas Jesus veio trazer a graça e a verdade. Por meio de Moisés, Moisés trouxe o quê? As regras. Jesus trouxe vida. Pastora, você está me dizendo que Jesus quebrou a lei? Jesus não cumpriu as regras? Não é que Jesus quebrou as regras, querido, mas eu vou dar um grande exemplo. Naquela época, a lei dizia que no sábado não podia fazer nada, sim ou não? O que Jesus fez? Jesus curou no sábado. Jesus, ele foi questionado por que ele estava curando no sábado. Jesus fala assim: se você tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, você não deixará as 99 para ir atrás de uma que fugiu? Sim ou não? O que Jesus quer ensinar? O que é mais importante? A lei ou o evangelho? Ou a palavra de Deus? Ou viver o propósito, o projeto de Deus? Ser curado, viver o milagre, curar pessoas, levar a palavra, levar a esperança, levar alívio, levar vida às pessoas. E aqui eu quero entrar num ponto extremamente interessante. Eu lendo essa palavra, estudando essa palavra, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas nós vemos os milagres de Jesus nos 4 evangelhos. E é muito comum você ver Jesus curando pessoas, sim ou não? Quando você lê a Bíblia, né, lá no Novo Testamento. Você vê os discípulos de Jesus fazendo milagres, sim ou não? Mas no livro de Atos é contado um testemunho, é contado a história do primeiro milagre que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou e deixou conosco o Espírito Santo. Para quem não sabe, foi a cura de um coxo. E essa história é uma história interessante porque eu quero relatar ela para você. Esse coxo é um coxo que vivia num templo que tinha 12 portas. Esse templo, querido, era um templo onde esse coxo viveu praticamente a sua vida inteira sentado lá todos os dias pedindo esmola. Esse coxo, ele viu Jesus passar por aquele lugar. Esse coxo viu os discípulos de Jesus passar por aquele lugar. Aquele coxo teve muitas oportunidades de ser curado no momento em que Jesus ainda estava naquele lugar. Só que ele não foi curado. O que eu quero te falar com isso? Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não acredito em milagres. Eu não acredito que as pessoas podem ser curadas através de outras pessoas. Eu não acredito que Jesus curou as pessoas como diz na palavra de Deus. Pessoas que talvez já foram frustradas com a igreja, já foram frustradas com a Bíblia, já foram frustradas no seu relacionamento com Deus por algum motivo. E eu conheço também pessoas que dizem assim: como que nós
podemos viver milagres tão extraordinários como aquele povo viveu na época de Jesus. Veja bem, esse coxo ele foi curado, mas ele não foi curado por Jesus. Esse coxo não foi curado no momento em que Jesus estava com seus discípulos. Esse coxo, ele foi curado depois que Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e por meio da graça e por meio da fé, esse coxo foi curado. Sabe como que ele foi curado? Pedro estava passando por aquele lugar, ele entrou naquela porta, e aquele coxo não falou assim: Pedro, me cura porque em você habita o Espírito Santo que havia em Jesus. Sabe o que aquele coxo falou para Pedro? Ei, me dá uma moeda. Olha que coisa louca. Eu quero que você imagine mais ou menos assim a cena. Eu quero que você imagine um profeta. Primeiro, como que eu vou me imaginar um profeta, pastora? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Então a mesma autoridade que está sobre a vida dele está sobre a nossa. Posso ouvir um amém? Eu quero que você se imagine assim: você entrando no templo, que é este lugar, amém? A igreja. E na porta da igreja tem um coxo, tem uma pessoa enferma, sentado lá na porta. E todos os dias quando você entra no templo, todos os cultos quando você vem ao templo, aquele coxo está todos os dias, durante anos, no mesmo lugar. E aquele coxo, ele nunca teve coragem de virar para nenhum de nós e falar assim: ei, ora aqui comigo, me cura, fala para mim, levanta e anda. O que esse coxo falou para Pedro? Me dá uma moeda. O que o mendigo geralmente faz? Pede comida, pede dinheiro, pede esmola, sim ou não? Aquele coxo vivia como um mendigo. Pedro olhou para ele e falou, sabe o quê? Na verdade ele não falou, Pedro puxou ele. E quando Pedro puxou ele, os artelhos dele se soltaram. E aquele homem imediatamente começou a andar. Olha que coisa fantástica. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com esse testemunho desse coxo? Quantos anos esse coxo esperou para ser curado? Quantos anos esse coxo viveu mendigando, viveu uma situação de miséria, viveu uma situação difícil, viveu uma situação de humilhação, viveu uma situação de vergonha? Quantos cristãos, quantos convertidos passaram por esse coxo e não tiveram coragem de pregar a palavra para ele? Quantos discípulos de Jesus passaram por ele e não oraram por ele? E por uma atitude inesperada, talvez ele não tenha pedido oração, mas talvez ele tenha pedido aquela moeda, querido, com tanta fé no coração dele, que Pedro olhou para ele e falou o seguinte: por intermédio do Espírito Santo, Deus falou com Pedro e falou assim: opa, você não vai dar uma moeda para ele, você vai dar a vida eterna. Você vai dar algo muito maior do que uma moeda. Você vai dar para ele a cura. Você vai devolver para ele as suas pernas. Você vai dar para ele a graça por meio da fé que existe nesse homem. Eu quero dizer para você essa noite, igreja, que às vezes tem muito tempo, né, que você está aguardando o seu milagre. E talvez você está esperando Jesus vir passar e fazer o milagre. Só que Jesus, hoje, né? Pode ser que a gente não sabe, a Bíblia fala que nós não sabemos quando Ele voltará. Então eu não posso afirmar que hoje Ele não vai aparecer para você. Porque pode ser que daqui um segundo Ele apareça. Pode ser que daqui um mês, daqui um ano. Porque Ele voltará para nos buscar, amém? Mas nós não podemos esperar um milagre acreditando que Jesus virá como uma pessoa e fará um milagre em nossas vidas. Nós precisamos ter a fé, querido, que esse coxo teve, de falar: Senhor,
faz o milagre, seja por intermédio do meu irmão, seja por intermédio do meu líder, seja por intermédio da minha mãe, seja por intermédio de uma situação, seja por intermédio de um confronto, seja por qualquer intermédio, mas faça o milagre na minha vida por meio da fé que habita em mim. E é isso que o Espírito Santo, é isso que eu acredito que Jesus espera de nós. Aquele homem, querido, viveu um milagre sobrenatural. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que esperam viver milagres extraordinários, milagres sobrenaturais, às vezes numa revisão de vidas, numa celebrações, numa conferência. Mas às vezes o seu milagre está aqui num culto, está numa célula. Está numa situação tão inesperada, num lugar tão simples. Às vezes o seu milagre está numa oração que você faz na sua casa, de joelhos, no seu quarto, sozinho, quando ninguém está te vendo. E ali, muitas vezes, no momento mais inesperado, que Deus faz os maiores milagres. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 16... diz assim: pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aqui, querido, ele está dizendo que através do nome de Jesus, que através de Jesus veio a fé para que aquele homem pudesse ser curado. Em quem você tem crido? Pastor, é óbvio que eu creio em Deus. É óbvio que eu creio em Jesus. Não é óbvio. Quer que eu te mostre como não é óbvio? Você crê em Jesus, mas você entra na internet para pesquisar sobre o seu signo para saber como é que vai ser o seu dia. Você acredita mais na sua descendência do seu signo do que no que diz na palavra de Deus. Não é óbvio porque você liga a televisão e você assiste o jornal, você acredita mais na notícia ruim que está passando lá do que está na palavra de Deus, quando diz que você vai vencer, que você vai ser vitorioso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que muitas vezes nós não cremos nesse Jesus, que nós não vivemos os milagres que esse Jesus determinou na nossa vida? Porque nós ouvimos as pessoas erradas, nós ouvimos as coisas erradas, nós deixamos com que essas coisas penetrem na nossa mente, penetrem no nosso coração. Nós permitimos que um dia difícil seja mais importante do que um dia de glória. Nós muitas vezes mais pedimos do que agradecemos. Eu quero dizer para você, querido, não deixe com que absolutamente nada possa interferir na sua fé. Nem o horóscopo, se você acredita nisso. Nem o jornal. Nem um boletim de hospital. Nem uma notícia ruim no seu trabalho. Nem absolutamente nada pode interferir na sua fé. Porque quando a sua fé é uma fé inabalável, os milagres vêm. Você vai colher bênçãos sem medidas. Você vai viver dias de plenitude. Eu não estou dizendo que todos os dias da sua vida vão ser dias bons. Mas eu quero te falar que através da fé, através da graça, você vai colher milagres atrás de milagres, atrás de milagres. As comportas dos céus vão estar abertas sobre as nossas vidas. E nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E a partir desse momento aqui, querido, que aquele coxo foi curado, Deus, Ele colocou nas nossas mãos uma chave por meio do nome de Jesus. Entenda, aquele homem foi curado sem a presença física de Jesus. E eu quero encerrar dizendo para você que naquele momento, Pedro, ele ainda pregou para várias pessoas e sabe o que Pedro disse? Pedro disse assim. Pedro aproveitou para dizer que todos eram filhos dos profetas, filhos da aliança,
Porque a filiação traz a legitimidade da herança. Eu perguntei aqui quem era filho de Deus. Praticamente todos vocês levantaram a mão, mas mesmo que você não acredite nisso, você é filho de Deus. Você tem legitimidade na herança que vem de Deus. Você é filho legítimo de Deus. Isso significa, querido, que você vai receber o que é seu por direito, o que é seu por herança. Amém? E Paulo, quero entrar numa outra atmosfera aqui, só porque eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios 5:7, fala assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo, ele fala isso. Por quê? Porque Paulo foi fariseu, judeu, e ele se converteu e se tornou um apóstolo. Porque Paulo cria exatamente no que nós lemos aqui. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não vamos andar pelo que nós vemos. Nós não vamos andar pela condição do seu extrato bancário, você está em vermelho. Você não vai andar pela condição do seu casamento hoje. Você não vai andar se existe alguma enfermidade na sua vida ou na sua família hoje. Você não vai andar vendo isso, você vai andar olhando pelos olhos da fé. Porque quando nós olharmos pelos olhos da fé, nós vamos viver e tocar o sobrenatural de Deus. Amém? E eu quero encerrar com vocês essa palavra, dizendo isso para vocês. Se examinem. Examine o seu coração. Examine a sua vida. Para saber se de fato nós precisamos fazer essa autoanálise para saber se nós estamos andando pela fé, querido. Eu creio que não é simplesmente você olhar para a situação, ou talvez como eu comecei a pregar aqui no início sobre Abacuque, não é se você está numa situação já de cansaço. Não desista, não desista da sua família. Por exemplo, se o seu milagre é converter alguém da sua casa, sua família, não desista dessas pessoas, por mais cansado que você esteja. Não desista, não desanime, você precisa buscar força. Abacuque não teve a graça e a fé que estava no meio do Espírito Santo. Mas hoje, querido, nós temos o Espírito Santo de Deus, que pode nos fortalecer, que pode nos consolar, que pode interceder por nós, que pode fazer aquilo que muitas vezes espiritualmente nós não conseguimos fazer. Então, quando você estiver cansado, quando você estiver fraco, quando você estiver pensando em desistir, quando você não estiver mais crendo no milagre, você precisa se voltar para Deus, buscar o Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, me fortaleça. Fortaleça o meu espírito, porque eu quero colher o melhor dessa terra. Eu quero viver a herança que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu quero que você possa pensar o que tem minado a sua fé, querido. O que tem feito você ficar cansado? Existe algo na sua vida ou existe alguma situação na sua vida que você se cansou de buscar a Deus? Existe algum milagre que você já buscou e que você não consegue achar resposta? Se existe, eu queria que você orasse a Deus agora e falasse: Senhor, por meio do Teu Espírito Santo hoje, eu quero voltar a enxergar com os olhos da fé. Eu quero ser, Deus, como aquele coxo que esperou o tempo certo, porque existe o tempo certo debaixo de todas as coisas, e certamente Ele virá e não tardará. Fala com o teu Deus, fala: Senhor, eu sei que o milagre virá. Eu quero continuar crendo, eu quero continuar acreditando todos os dias da minha vida, que no momento certo o Senhor vai derramar o milagre. Não deixe de crer, querido. Peça para o Espírito Santo essa noite fortalecer o teu espírito. Se você está cansado, fala para Deus. Fala: Senhor, eu estou cansado, mas hoje eu quero sair daqui fortalecido. Hoje nós temos, querido, a graça e a fé por meio de Jesus Cristo. Peça para Ele hoje, fala: Senhor, derrama sobre mim a Tua graça.
Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Deus, sobre mim, Pai, a fé que eu preciso para alcançar e para tocar o sobrenatural de Deus. Oh, Jesus. Senhor, eu oro agora, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite. Senhor Deus, que a tua presença, que o teu Espírito Santo hoje, Deus, possa ser derramado sobre nós. E eu te peço, Pai, que você possa tirar no meio de nós toda incredulidade, toda falta de fé, todo sofisma, Senhor Deus, tudo aquilo que limita o nosso crescimento, que limita o milagre chegar até as nossas mãos, porque nós cremos no Deus de milagres. Nós cremos num Deus de promessa, no Deus que cumpre o que fala. Nós sabemos, Deus, que ainda que demore para o homem, certamente o milagre virá, porque o Senhor prometeu e o Senhor irá cumprir. Cumpre os teus milagres sobre nós essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, querido. Fala comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos todo cansaço físico, emocional, espiritual. E hoje eu renovo a minha fé diante de ti. E eu te peço que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa me fortalecer. Hoje eu recebo força que vem do Senhor e a autoridade que está no nome de Jesus Cristo sobre a minha vida. E eu sei que no tempo certo o Senhor virá e não tardará. E que o milagre que eu espero está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Fala assim: eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de eu te liberar, eu queria só perguntar se tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez. Você foi convidado por alguém ou talvez tenha vindo sozinho. Tem alguém? Não? Todos já são de casa? Então, glória a Deus. Quero te abençoar para que você possa ter uma semana, continuar tendo uma semana maravilhosa, amém? Que o seu Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os dele sobre ti, te traga paz, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando, te protegendo. Vão em paz, uma semana de bênçãos, de milagres, de boas notícias. Vão em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.